Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. Tô quase chegando aos 70 mil inscritos aqui no YouTube, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o novo filme de Meninas Malvadas que acabou de estrear no cinema. Esse vídeo vai sim ter spoilers, porque eu quero conversar com vocês sobre várias coisas, vários detalhes muito legais que existem nessa nova versão de Meninas Malvadas, mas essa é uma história que a gente já conhece. Eu considero que mais pra frente a gente vai ter, mais pra frente no vídeo eu quero dizer, né, a gente vai ter alguns detalhes que são mais legais se a gente assistir no cinema ao invés de ficar sabendo disso antes. Então, caso você ainda não tenha assistido ao filme, na hora de falar sobre esses detalhes específicos, eu vou avisar, mas antes disso também teremos uma ou outra informação nova, e aí vocês podem decidir se vocês querem assistir o vídeo primeiro ou ir no cinema e depois voltar aqui pra descobrir as minhas opiniões. Tá bem? Mas enfim, vamos direto ao que interessa, vamos direto falar sobre esse filme, que era um filme pelo qual eu estava muito animada, muito ansiosa e que eu gostei muito de assistir. Pra quem não sabe, o novo filme de Meninas Malvadas 2024, é uma adaptação do musical da Broadway de Meninas Malvadas, do filme de 2004. Então a gente teve um filme em 2004 que marcou toda uma geração, e aí agora, 20 anos depois, a gente tá ganhando um novo filme. Mas não é um simples reboot, é uma adaptação do musical. A Tina Fey, que é a escritora, a roteirista, a criadora dessa história, levou a história de Meninas Malvadas pra Broadway, alguns anos atrás, fez bastante sucesso o musical, e aí agora ela tá transformando em filme esse musical. E aí eu tô dizendo isso porque a divulgação do filme tentou ali esconder que esse era um musical, né? Muita gente tava achando que era só uma nova versão de Meninas Malvadas, uma nova adaptação, um reboot, né, um remake, e não é o caso. Então muita gente também se perguntou por que Meninas Malvadas tava ganhando um novo filme, sendo que o filme original ainda é muito atual, apesar de terem se passado 20 anos. E a resposta é essa, não tá virando um novo filme simplesmente por virar. Tem um motivo pra isso, e o motivo é trazer pras telonas um musical que foi super elogiado, que foi super premiado também. Então é por isso que esse filme existe. Esse é o objetivo da existência desse filme. Meninas Malvadas, o filme original de 2004, é um filme extremamente icônico, que realmente não só marcou uma geração, como moldou toda uma geração. No roteiro original, a Tina Fey faz uma dramatização do estereótipo de escola de ensino médio, né, nos Estados Unidos. Estereótipo esse que já apareceu em trocentas produções, mas em Meninas Malvadas, ela olhou pra isso de forma diferente. Ela faz uma sátira, ela traz aqui uma crítica social adolescente muito bem colocada, que sabe muito bem o que quer criticar e como quer fazer essa crítica, né? Então, o filme original, ele é um dos maiores ícones da minha geração, e sei que dá de muitos de vocês também. Fazer um novo filme pra essa história era um desafio, ainda que não fosse, como eu disse, um simples remake. E eu acho que Meninas Malvadas desse ano, de 2024, ele é diferente o suficiente pra ter uma personalidade própria, mas igual o suficiente pra ser uma ótima homenagem e pra não bagunçar com algo muito bem estabelecido, que é o quão icônica é essa história, né? Eu assisti o novo Meninas Malvadas ontem, na pré-estreia, na quarta-feira, e o que eu conseguia pensar era, nossa, que homenagem linda, que homenagem divertida pra um filme que merece essa homenagem. O novo Meninas Malvadas não tenta bater de frente com o original, não tenta superar o original, não tenta ser melhor, ele só reconhece o impacto e a grandiosidade dessa história, dessa produção. E aí a gente tem aqui uma homenagem, um filme que é uma homenagem e que sabe o peso que a história original carrega e sabe também o quão difícil é fazer jus a essa história. Eu acho que isso é bem colocado aqui porque o roteiro, de novo, a produção, de novo, é da Tina Fey. Foi ela quem criou essa história em 2004, foi ela quem levou a história pra Broadway e agora é ela quem traz essa nova versão dessa história também. No fim das contas, eu acho que a gente tem várias mudanças que são pequenas, que não atrapalham o ritmo cadenciado da história original. Tudo que faz parte da história original tá ali, mas a gente tem algumas mudanças e eu sinto que essas mudanças, elas estão ali muito mais pra otimizar e organizar os números musicais do que necessariamente só para mudá-los, né? Por exemplo, uma das mudanças é que, no novo filme, a Regina George não trai o Aaron Samuels na sala de projeção no auditório. Ela trai ele
na sala do zelador da escola. E aí isso existe, eu acho, porque na hora de transformar isso num número musical, é mais otimizado. Isso vira um número musical. Isso acontece em vários outros momentos. Por exemplo, tem uma cena icônica também do filme original, que é a cena em que as meninas, as Plastics, as Mean Girls, as meninas malvadas, estão no shopping, e aí a Cade olha pro shopping e ela imagina as pessoas ali como animais da selva, fazendo essa conexão com a vida anterior dela, né, antes do ensino médio. E aí no filme novo, a gente tem essa cena, mas essa cena é um número musical que acontece ali no jardim, no gramado da escola. Então essas escolhas narrativas são feitas pra otimizar mesmo a história. O longa novo, ele tem quase 2 horas de duração, porque ele precisa incluir vários números musicais e ainda assim abraçar toda a história. Então eu acho que algumas decisões precisam realmente acontecer ali pra fazer essa história ser mais fluida, né? Sim, tivemos algumas cenas que eu senti bastante falta de ver nesse filme, e eu vou dizer pra vocês agora quais são elas. Eu senti falta da cena em que elas estão caminhando no corredor e a Cade se distrai, e aí então ela cai dentro do lixo. Eu senti falta da Cade dizendo aquela frase icônica que viralizou e até hoje a gente usa como meme em vários lugares, de que ela passava 80% do tempo falando da Regina George e os outros 20% esperando que alguém falasse sobre ela também. Eu senti falta da Karen com a previsão do tempo nos peitos, isso não aparece aqui, e é uma coisa muito icônica, né? Eu acho que Meninas Malvadas é um filme que tem muitos momentos icônicos que foram eternizados e a gente espera vê-los nessa nova adaptação, né? E aí tem vários deles aqui, mas alguns ficaram de fora. Outra cena que ficou de fora do novo filme foi a senhora Norbury no ginásio perguntando pra todo mundo: ai, quantas de vocês já se sentiram vitimizadas pela Regina George? A gente não tem essa fala em específico, né? Um outro momento dessa sequência que não tá no novo filme é a Gretchen caindo pra trás e ninguém segurando ela porque o que ela falou foi meio merda. Então alguns detalhes ficaram de fora, talvez eu tenha até esquecido de alguns pra mencionar aqui, mas foram detalhes que eu senti falta. Mas a gente também tem novas adições de cenas que são muito legais. A minha favorita, mini spoiler aqui pra vocês, é a cena da Regina George e da Cade no banheiro, no final do filme, no baile, e a gente tem a Regina medicada por conta do acidente, né, e ela se abre um pouquinho ali com a Cade, fala que, até gosta da Cade, perdoa ela por tudo que aconteceu, e é uma cena engraçadinha, porque tem um momento nessa cena também em que a Regina tá prestes a fazer uma crítica ao machismo na sociedade, e ela vira pra Cade e fala assim: ai, sabe como eu me chamaria se eu fosse um homem? E aí parece que ela vai fazer uma puta crítica social. A Cade responde e ela fica tipo assim: Reginald, porque era esse o nome que os meus pais me dariam se eu tivesse nascido um homem. Então é um momento cômico ali, que faz a gente rir, que não existia no filme original e que acrescenta pra história. Eu adorei essa cena, e tem algumas outras também que eu acho que agregam, que trazem um novo frescor pra história, ainda que a história se mantenha muito fiel ao original. Falando em coisas que eu gostei, de longe pra mim, mas bem de longe, a Renée Rapp é a melhor coisa desse filme. A Renée Rapp interpreta a Regina George e não seria fácil pra ninguém reproduzir esse papel iconizado, eternizado pela Rachel McAdams, que é uma das maiores atrizes da sua geração. Era uma tarefa difícil e eu acho que a Renée faz isso brilhantemente. Eu amo a Renée Rapp, já falei sobre ela algumas vezes aqui no canal, tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui do lado, onde eu conto pra vocês um pouquinho sobre a carreira dela. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Renée, e a Renée, ela traz uma nova versão pra Regina, que faz jus ao original, mas também traz um toque diferente. Teve uma entrevista da Renée em que ela fala que ela sente que a Regina George dela, que ela tá interpretando, é muito mais agressiva e muito mais corporal e física até do que a Regina do filme original. A Regina do filme original era muito mais vingativa e manipuladora, e a nova Regina ainda é essas coisas, mas é uma personagem que você olharia e pensaria: nossa, ela poderia cair no soco com alguém e quebrar alguém. A Regina da Rachel McAdams tinha uma faceta um pouco mais delicada e sutil nisso, então tem aí algumas diferenças, e eu acho que isso é legal, é muito legal. E eu acho que a Renée faz um trabalho quase tão incrível quanto o da Rachel McAdams. E isso é um puto elogio, né? Algo muito grande pra ser dito, porque, como eu disse, é uma personagem que foi imortalizada por uma atriz de uma forma muito específica. E aqui, toda vez que a Regina aparece, a Renée sempre chama a câmera pra si. Quando ela tá em cena, é impossível olhar pra qualquer outra coisa. Ela realmente se dá muito bem com a câmera, ela tem uma voz que é surreal, e pensem
que ela fazia tudo isso, todos esses vocalizes, todas essas entregas vocais que ela faz no filme, ao vivo, em todas as performances da Broadway, porque a Renée Rapp chegou a interpretar a Regina George por acho que mais ou menos ali um ano no musical da Broadway. E aí ela foi escalada pra viver essa personagem no cinema e foi a escolha perfeita, não tenho o que dizer. Outros dois atores que também estão interpretando personagens icônicos aqui são a Auli Cravalho e o Jaquel Spivey, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele eu não conhecia, mas a Auli Cravalho a gente já conhece, né? Maravilhosa, icônica, a nossa Moana. E os dois interpretam aqui a Janice e o Damien. Também não era uma tarefa fácil, né? Até porque eles, mais do que a Cade até, eu acho, eles são meio que o nosso guia nesse universo, né? Eles guiam a Cade nessa escola e eles guiam a gente também. E, gente, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei se todo mundo vai concordar, mas eu achei os dois melhores do que os atores do filme original. Eu fiquei completamente obcecada por eles. A Auli Cravalho tá absolutamente icônica. Ela interpreta uma versão da Janice que é menos caricata, que é mais crível. Ela é uma garota lésbica no ensino médio e é uma versão dessa personagem muito mais crível. E o Damien também é muito mais carismático, ainda que o original também seja muito carismático. Eu adorei os dois, juro por Deus, assim. O momento em que o Damien canta a abertura de iCarly em francês, ao invés da música que ele canta no filme original, no Show de Talentos, tudo pra mim. E eu amei também, e aqui também aviso de spoiler, amei que o final do filme trouxe interesses amorosos pros dois, porque isso era algo que a gente não tinha no original e que ainda bem que a gente tem agora. 20 anos se passaram, as coisas mudaram. Então no filme original, a Janice acaba se relacionando com um cara, né, acho que é com o Kevin Dean, inclusive. E nada a ver, ela é uma garota lésbica, é muito claro isso. E que bom que ela tá aqui tendo esse final, eu adorei. Nossa, eu adorei muito, muito, muito. Tem algumas outras mudanças ali em relação a eles ao longo da história que eu adorei. Tirando a Renée Rapp nesse filme, eles são minha coisa favorita do novo Meninas Malvadas. Mas agora vamos falar sobre atuações que eu gostei médio. Começando pela Angourie Rice, que interpreta a Cade. Eu já conheci o trabalho dela, eu gosto do trabalho dela, só que eu acho que assim, ela interpreta a Cade bem quando a Cade tá sendo a sua versão sonsa e certinha e nerdzinha. No momento em que a Cade vira essa plastic, no momento em que a Cade vira uma menina malvada, uma garota popular, eu acho que ela não entrega o que ela precisaria entregar. Eu não sei se é um problema na atuação dela ou se é o roteiro, porque eu sinto que no filme original a gente tem uma curva de mudança da Cade muito maior do que nesse filme. Nesse filme, a mudança da Cade, a Cade se transformando numa menina malvada, é mais sutil e aí é mais do nada também, então eu acho que não é tão incrível quanto é no primeiro. E a gente tá falando de uma personagem que foi eternizada pela Lindsay Lohan. E eu sinto que a Lindsay Lohan nunca foi uma menina certinha, e aí, ela estava se esforçando para interpretar uma menina certinha, ela faz isso muito bem. E aí, quando a Cade vira essa menina popular, a Lindsay brilha. Já com a Angourie Rice, eu sinto que ela é uma menina certinha, que lida tranquilamente quando ela precisa interpretar a Cade na sua versão certinha, mas que tem um pouco de dificuldade em transformar essa personagem numa força da natureza, que é o que ela vira em determinado momento da história, né? Então, não é que ela tá ruim aqui, mas eu acho que ela não consegue chegar onde ela poderia, onde ela deveria ter chegado pra essa personagem. E o mesmo eu consigo dizer sobre as duas outras atrizes que interpretam a Karen e a Gretchen. Eu acho que, de novo, essas duas personagens também são personagens icônicas, um pouco menos do que a Regina George, mas são personagens icônicas. Quem interpreta a Karen nesse filme é a Avantika, e eu acho que ela tinha uma tarefa difícil, que era fazer jus a Amanda Seyfried, e Amanda Seyfried, esse filme revelou a Amanda e transformou ela em uma das maiores e melhores atrizes da geração. Então, de novo, não era fácil. Eu simpatizo pela Karen da Avantika e eu acho que ela brilha muito no solo musical dela. O solo musical do Halloween, que ela tá ali cantando, brilhando, ela tá muito bem, é um dos melhores números do filme, com certeza. Tem outros números que eu gosto, né? Vou falar sobre isso já já. Mas esse número musical do Halloween é muito legal e é onde ela realmente brilha. Nos outros momentos, eu acho que ela talvez esteja, não, sabe assim, burra demais, de um jeito que perde o timing cômico pra mim. Comigo não funcionou. Eu acho que essa não vai ser uma opinião popular, porque eu acho que muita gente vai gostar da interpretação dela, mas pra mim não funcionou tanto. Já quando o assunto é a Gretchen, quem a interpreta é a Bibi Wood, e no novo filme eu simpatizo muito com a Gretchen. Ela me parece o tempo todo uma coitadinha. E eu acho que no original ela não é essa coitadinha. Sim, ela não é a Regina, né? Ela não é a pior das Plastic Girls do filme. Mas, ainda assim, ela sabe o que ela tá fazendo em alguns momentos. Ela ainda assim é uma menina malvada também, né? E aí eu sinto que nesse novo longa eu senti muito mais empatia e pena dela do que a versão original
jamais conseguiria fazer comigo. E isso não é exatamente uma coisa boa, porque a gente tem que lembrar que as três são as Plastics, as três são as Meninas Malvadas. E aí a Cady se torna uma delas também. Não só a Regina George, né? Já interpretando o Aaron Samuels, a gente tem o Christopher Brini, que é o Conrad em O Verão que Mudou Minha Vida. Quem acompanha os meus vídeos de O Verão que Mudou Minha Vida sabe que eu não gosto do Conrad, o Conrad me estressa. E eu não simpatizo muito com o Christopher Brini como ator. Como pessoa, nada contra ele que eu nem conheço, né? Mas eu não acho ele um ator tão incrível e tão fantástico assim. E infelizmente isso acaba se repetindo aqui. O personagem já não dá muito pra ele trabalhar, né? Porque é um personagem mais sonso, o Aaron não é o grande destaque do filme, ele não é um grande par romântico pra Cady, uma grande história de amor não tá sendo contada na história original. Então eu simplesmente acho que ele não se destaca. Ele tá ali, ele faz um trabalho honesto, mas ele não é um grande destaque desse filme. E aí um problema pra mim, e isso é realmente um problema pra mim, é que o Christopher Brini não canta. Então os números musicais que poderiam incluir o Aaron não estão no filme, eles foram tirados do filme. O Aaron do filme não canta. E aí é muito estranho porque ele é o único personagem do núcleo principal que não canta num filme musical. E eu sinto que o Christopher, ele é um queridinho da geração Z. Eu acho que a geração Z, ele é o tipo de garoto que a geração Z gosta, né? Então talvez pra essa geração faça bastante sentido, pra mim não faz muita coisa, mas tá ali e tá honesto. O trabalho dele tá honesto. Também não tá ruim, não é isso que eu tô dizendo. Eu falei que eu queria falar um pouquinho sobre os números musicais do filme, né? Falei do de Halloween, que é o da Karen, gostei muito. Gostei muito do número inicial, que traz a Cady cantando ali na África e aí eventualmente se mudando pros Estados Unidos. Gostei do número musical dela se apaixonando pelo Aaron. Gosto muito da entrada da Regina George, do My name is Regina George. Muito bom. Quando ela aparece e vai subindo assim as batatas fritas pro rosto da Renee Rapp, cinema, icônico. E aí, esse número ele se repete, né? Ele tem uma continuação mais pro fim, quando a Regina traz o Burn Book, o livro do arraso, pra escola. E icônico. Icônico, simplesmente icônico. Então eu gostei muito dos números musicais, mas também tem alguns que vão ser esquecíveis. Eu não sei ainda o quanto essa trilha sonora vai ser uma trilha sonora de musical que vai ficar comigo, que eu vou continuar ouvindo e lembrando. Precisaria ouvir mais algumas vezes pra entender o quanto eu gostei ou não, mas eu acho que tem bons momentos musicais nesse filme. Uma outra coisa que o novo filme de Meninas Malvadas traz muito bem é incorporar a geração da internet, né? Então a gente vê algumas coisas que no filme original eram muito mais simples. Então assim, o momento em que a quarta parede era quebrada e os alunos eram entrevistados, eles falavam da Regina George, o que eles achavam, enfim. Agora, na nova versão, a gente vê isso através de TikToks, de vídeos curtos na internet, de stories, de posts no Instagram. Então isso aparece aqui, inclusive a abertura do filme é a Janice e o Damien cantando e tocando guitarra ali numa performance, numa gravação de vídeo. Então eles incorporam isso, eles trazem uma atualização pra história na era da internet, né? Então quando as críticas acontecem a Regina e depois a Cady e o empurrão do ônibus e tudo mais, isso envolve também a internet e eu gostei. E aí, pra finalizar, vamos então falar sobre dois acontecimentos desse filme que foram puro fanservice e que eu absolutamente amei. Gritei no cinema e foi tudo pra mim. O primeiro deles é o diretor do Val e a senhora Nurbury. Os dois voltam, interpretados pelos mesmos atores, pro novo filme de Meninas Malvadas. Inclusive, a senhora Nurbury é interpretada pela Tina Fey, como eu disse pra vocês, a criadora dessa história. E é muito legal ver esses dois rostinhos conhecidos aqui no novo filme. E os dois voltam como um casal. Eles são um casal nessa história. E eu adorei isso, achei muito, muito legal. Um detalhe tão pequeno, mas muito legal, porque no primeiro filme eles já flertavam, né? E é um detalhezinho muito pequenininho, mas que, enfim, foi cuidadoso, porque os dois já flertavam bastante no filme original. Então eu gostei disso aqui. E aí temos, num segundo momento, o grande fanservice desse filme, que eu não estava esperando. Quando aconteceu, o cinema todo deu um berro, porque realmente guardaram isso a 7 chaves, que é, atenção ao grande spoiler desse vídeo, a participação da Lindsay Lohan. A Lindsay Lohan está participando desse filme, é uma cena pequena, é a cena das Olimpíadas de Matemática, ela tá ali mediando as Olimpíadas, e é muito legal a gente ver essa atriz aqui, porque a gente sabe que ela foi o rosto de Meninas Malvadas durante todos esses anos, vai sempre continuar sendo, ela é a Cady Heron original, e, enfim, a gente tem ali um grande fanservice, que tem até um momento em que ela fala pros alunos ali, né, nossa, tamo empatados, isso é um empate, isso só aconteceu uma outra vez, isso nunca acontece, só aconteceu uma outra vez, se referindo, claro, ao filme de 2004. Então eu gostei muito de vê-la aqui, gostaria de ter visto as outras meninas também, teria sido incrível, mas só de ver a Lindsay numa cena em que ela se encaixa muito bem e que é muito importante pra Cady enquanto personagem, já valeu muito a pena. Então é isso, essas são as minhas impressões e opiniões sobre o novo filme de Meninas Malvadas, eu gostei muito, me diverti muito e tô muito animada pra assistir de novo. Inclusive eu revi o filme original hoje de manhã
porque eu queria saber se as minhas comparações estavam certas, né, se eu tinha feito as conexões corretas em relação ao novo filme. E eu tô animada pra ir no cinema assistir de novo, Minhas Malvadas. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam desse filme pra gente continuar conversando, tá bem? Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha e eu vou deixar aqui do lado alguns outros vídeos de filmes onde eu falo sobre o que eu achei de certos filmes que poucas pessoas viram e que talvez vocês gostem de assistir, porque eu quero falar mais sobre filmes aqui no canal em 2024, tá bem? Um beijo grande e tchau!